sejam muito bem-vindos à terceira fase do curso ADV Business. A terceira fase que nós vamos falar do direito aplicado. Nós já viemos aí falando do escritório, da advocacia, do advogado lá na primeira fase. A segunda fase foi toda sobre empresas. No último módulo, a gente falou de shopping centers, que é a minha especialidade, né, na estruturação e na advocacia para lojistas de shopping. Quem tiver aí interesse no curso ADV Business, porque foi uma parte do curso que eu trouxe aqui, no interesse no ALS, né, que foi uma parte que eu trouxe para o ADV Business, me manda uma mensagem ou me manda um e-mail conforme instruções na última aula, que estão abaixo da última aula, que a gente aí vai abrir inscrições, então, só para os alunos. Gente, nessa terceira fase, nós vamos falar do direito aplicado. O que significa falar do direito aplicado? Vocês já ouviram aquela frase assim, aqui na prática, a teoria é outra? Então, na prática, o direito ele é outro, no sentido de que ele na hora de vivenciá-lo, as coisas não são muito bem como falaram para a gente na faculdade, ou não falaram para a gente na faculdade. Então, aqui nós vamos colocar em prática. Porém, é fundamental que você tenha assistido todas as outras aulas, porque eu vou falar aqui sobre a prática das empresas, eu vou falar aqui sobre o comportamento que o advogado vai ter, considerando que você já sabe tudo o que foi falado aqui antes no curso, que você já sabe como abrir uma empresa, que você já sabe como fazer um plano de negócios, que você já sabe como fazer um modelo de negócios no Canvas, que você já entende as estruturas das empresas. Então, eu vou trazer esse direito não naquela teoria quadradinha de dentro da faculdade, os princípios constitucionais. Eu vou falar de princípios? Vou. Aí as bases legais, os artigos legais, tudo. Não vai ser assim, tá? Esse primeiro módulo, nós vamos falar, sim, da principiologia, mas como que ela é vivenciada na prática, essa principiologia, e quais são as principiologias que a gente tem que trazer, né, da teoria para cá, que a gente tem que dominar. E nos outros módulos, nos outros 3 módulos depois desse, que é a finalização do curso, nós vamos falar sobre cada documento na prática. E aí eu vou ir puxando os princípios conforme eu for construindo esses documentos com vocês. Então, aqui, nós vamos hoje, então, falar sobre os princípios, nós vamos falar sobre os princípios do direito empresarial na prática. E aí, se você quiser acompanhar, eu escrevo toda a aula, eu falo toda a aula, que está nesse documento em PDF aqui embaixo, né? Aqui a gente fala um pouquinho, né, do que a gente aprendeu na faculdade do direito empresarial. A gente fala um pouquinho aí sobre os artigos de lei. Eu trago os artigos de lei, os artigos da Constituição Federal. Acredito que na próxima aula já traz isso também. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Que a base do direito empresarial, ela é a livre iniciativa. A livre iniciativa de atividade econômica. Então, a lei brasileira, ela autoriza os seus cidadãos a livremente iniciarem suas empresas, né, com busca de lucro, que é uma atividade econômica, né, fora o que for crime, né, gente? Né, tráfico de droga não dá para a gente legalizar e estruturar o negócio, né, apesar de eles serem muito estruturados. Que gere lucro por meio dessa atividade. Então, todo mundo é livre para fazer isso no território brasileiro. Mas justamente essa liberdade, ela traz aí uma dificuldade, porque nem todos os empresários atingem esse potencial lucro, nem todos os empresários conseguem manter a sua atividade comercial lucrando, porque vão surgindo os empecilhos no meio do caminho, as burocracias, as dificuldades, a concorrência, e isso tudo vai atravancando a empresa e vai engessando e não gera lucro, apesar de ser autorizado pela lei. Então, enquanto em outros momentos o advogado ele vem para o cliente para colocar ele dentro da lei, porque ele está extravasando, ele está fazendo mais do que a lei permite, ou ele teve um direito seu atingido porque outra pessoa fez isso, né? Aqui, nós temos que colocar na nossa cabeça que nós vamos ajudar o empresário a exercer esse direito. Entende a conexão aí? É uma mudança de mindset muito sensível que você tem que começar a colocar em prática. Então, eu estou aqui para a empresa cliente minha para ajudá-la a exercer um direito que é a atividade econômica lucrativa.
Aí você vai pegar tudo que nós falamos na fase 2 do curso aqui, para analisar essa empresa, para conseguir ajudar ela dentro dos mecanismos jurídicos que você oferece para ela, né? Então, isso falta muito para o advogado. O advogado, ele sempre se coloca na posição de punidor, de punir, de julgar, apesar de ele não ser juiz, apesar de ele não ser polícia, apesar de ele não ser membro do Ministério Público, a gente tem essa formação litigiosa e essa formação de julgamento em relação às pessoas, em relação às empresas. Então, antes de eu analisar a empresa, eu já estou julgando, eu já estou analisando o ato dela, eu já estou dizendo que aquele empresário é safado, que aquele empresário abusa dos seus funcionários, que aquele empresário é isso, que aquele empresário é aquilo. E pensar no empresário como alguém que, por estar cometendo todas essas falhas, é alguém que merece ajuda, é aí que muda a situação. Ajuda, e ajuda no sentido de que, não naquele sentido punitivo, não, porque você tem que entrar dentro da lei. Ajuda no sentido de que eu vou te colocar dentro da lei, mas de uma forma lucrativa. Porque se ele tiver lucro, gente, ele não vai querer fazer errado. Se o certo trouxer lucro, ele não vai querer fazer o errado. Ele está fazendo errado porque ele acha que o certo dá prejuízo, que fazendo o certo ele jamais vai atingir os objetivos dele. Então, a gente vai tratar, né, como eu disse no começo, a gente vai tratar aqui sobre essas maneiras de ajudá-lo dentro da burocracia, a desburocratizar a empresa e tornar esses documentos cada vez mais próximos da realidade, né? E esse modo de pensar, essa mudança de mindset, essa mudança de comportamento do advogado, que vai olhar para o empresário e não vai ver assim como um momento de enfiar ele dentro de uma caixa, mas sim utilizar tudo que tiver a seu alcance para ajudá-lo a ter mais lucratividade dentro da lei, ou seja, para um futuro a longo prazo, a gente tem 4 grandes resultados nesse aprendizado. A gente prospecta mais cliente, a gente mantém o cliente com a gente por muito mais tempo, mesmo que não seja uma advocacia de partido. A gente entrega serviços de maior qualidade, porque quando eu entendo a realidade do meu cliente, eu consigo ver o que ele realmente precisa naquele contrato, o que ele realmente precisa naquela negociação, o que ele realmente precisa naquele processo judicial. Então, eu entrego os serviços com muito mais qualidade, muito acima da média, supero as expectativas do meu cliente, e com isso eu lucro mais. Porque se eu entrego resultados, quem aqui já passou por essa experiência de uma atividade sua, de prestar um serviço, e o empresário vê que ele lucrou com aquilo ali, é incrível a reação. A gente se torna os melhores amigos. Aí você vai dizer assim, só porque está dando lucro. É exatamente isso, gente. Nós estamos falando de empresa. Nós não estamos falando de atividade beneficente. Atividade beneficente a gente faz num outro momento. Aqui nós estamos falando de clientes que querem lucro. Se você gerar lucro, você vai ser o melhor amigo dele, porque é para isso que serve os prestadores de serviço de uma empresa, e nós somos prestadores de serviço. Então, nós temos que gerar lucro. Mas para isso a gente vai precisar considerar, né, que o advogado empresarial que se especializa aí nessa estruturação de negócio, que constrói esses diferenciais, a gente constrói uma carreira de aprendizados multidisciplinares. Não só no sentido de que você tem que buscar em outras áreas do conhecimento, conhecimentos para colocar aqui, mas também dentro das áreas do direito. Nós temos que ser multidisciplinares. Nós temos que ser uma espécie de generalista dentro do direito, que a academia ela nos coloca na cabeça que isso é errado, que a gente tem que se especializar na área acadêmica, porque só com profundidade do conhecimento acadêmico é que nós vamos ser os melhores advogados sem clientes. Na verdade, a gente se especializa no cliente e reúne os conhecimentos do direito necessários para atender aquele cliente dentro de um aspecto que a gente consegue atender. Então, se nós vamos atender empresário, nós temos que ter um conhecimento multidisciplinar dentro dos conhecimentos jurídicos, dentro das especializações acadêmicas. Nós temos que saber um pouco de várias coisas ali para conseguir prestar o serviço para o empresário, né? E dentre essas especializações aí,
eu trago aqui para vocês, né? Direito comercial, direito societário do consumidor, econômico, contratos, direito trabalhista, propriedade industrial, direito cambiário, recuperação judicial e extrajudicial. Então, a gente reúne os princípios e as bases de todo esse direito para prestar um serviço que dê conta de toda uma empresa. Porque eu não posso só com direito societário me identificar como advogado empresarial. Eu só resolvo questões societárias. E ele tem questões trabalhistas, ele tem questões com o consumidor, ele tem questões de gerência, ele tem contratos com fornecedores. E para a gente participar ativamente desse negócio e nos tornarmos realmente parceiro de negócios, nós temos que dar conta de todas essas bases que a empresa precisa, né? Eu não pretendo aqui, gente, nesse módulo, nem nos próximos, trazer toda a teoria de cada um desses direitos para daí construirmos um conhecimento. Não. Eu vou trazer a prática da advocacia empresarial e mostrar onde que esses direitos se encaixam. Se você entender uma dificuldade maior em algum desses aspectos, nós podemos fazer aulas específicas, só deixar nos comentários abaixo das aulas. Olha, para colocar em prática o regulamento interno, eu não compreendi determinado assunto. Podemos fazer uma aula extra? A gente marca uma aula extra. E eu trago para vocês um pouco mais, né, sobre aquele ponto específico. Mas a gente vai ver os documentos, os serviços, nós vamos partir da prática e o conhecimento que a gente busca para executar esse serviço, né? Então, essas conexões, aqui eu mostro as conexões entre essas áreas acadêmicas na prática do direito da advocacia empresarial, né? Por isso, na medida assim que eu vou ir apresentando esses documentos, eu vou trazer a principiologia, eu vou trazer os artigos de lei, eu vou trazer, né, os embasamentos, mas o que mais eu pesquiso, e se vocês quiserem colocar isso como rotina, se ainda não tem, o melhor advogado empresarial extrajudicial é aquele que sabe o que está acontecendo na jurisprudência. Porque é lá que nós vamos acabar se der errado. Não tem nenhum juiz do extrajudicial que vai dizer se tu está certo ou tu está errado, se tu ganhou ou se tu perdeu. Nós vamos ter resultados financeiros que apontam se o teu trabalho está indo bem ou não, resultados financeiros do escritório e resultados financeiros dos nossos clientes, né? Se eu fiz um trabalho objetivando gerar lucro, então, esse é um tipo de resultado. E se eu não fui parar dentro de um processo e derrubaram tudo que eu construí na extrajudicial? Então, a gente tem que ter essa base da jurisprudência, né? Então, as bases que a gente pesquisa aqui, a gente estuda, sim, na hora de elaborar esses documentos, muita teoria, porém, o que eu trago aqui no curso é a prática. Porque teoria é só vocês sentarem e estudarem. O Google explica isso para vocês. Agora, a prática de como vocês pegarem esses conhecimentos e realmente gerarem resultados para essas empresas, é isso que nós vamos aprender aqui. Então, fique de olho nas próximas aulas.